Olá, ouvintes da CDL-FM, a Rádio das Quatro Estações. Eu, a Alckmin, junto com a Sam Henrigue, do Elas e Tal. Vamos ter um programa incrível hoje, porque é sexta-feira, né, Sam? Exatamente. E sexta-feira é dia de fazer o quê? De tomar uma cerveja, né? Já Ah! pode, Ale? Já estamos naquele momento. Gente, hoje a gente vai ter uma convidada super especial, que é a Fabiana Bontempo. Eu vou contar um pouquinho da história dela e por que que eu falei que hoje é um dia de tomar uma cerveja gelada. A Fabi Bontempo, ela é cervejeira desde 2010, foi sócia proprietária e fundadora da cervejaria Bruck de Nova Lima, formada em tecnologia cervejeira na Escola Superior de Cerveja e Malte de Blumenau, Santa Catarina. Também é sommelier aí de cervejas pelo Instituto Cervejas Brasil de São Paulo. Fabi possui certificação nível avançado em análise sensorial pela Flavor Active e é jurada do concurso brasileiro de cervejas realizado anualmente lá em Blumenau, em Santa Catarina. Atualmente, ela é embaixadora da Krug Beer. E além da divulgação da cultura cervejeira, Fabiana também atua na produção da bebida como mestre cervejeira, criando receitas e participando ativamente do controle de qualidade da empresa. Olha só, gente, a gente tem uma mulher, uma mestre cervejeira É na nossa frente, isso. Sam. É É isso. emoção. É emoção. É emoção, assim, e muito bem-vinda, Fabi. Ô, gente, obrigada. Eu fico muito feliz com o convite, poder participar aqui com vocês. Para mim é uma honra também. Agradeço mesmo. Que bom, querida. Então já vamos começar contando de onde você veio, como é que começou essa história, né, da sua relação com a cerveja. Conta tudo para os nossos ouvintes. Então, eu sou aqui de Belo Horizonte mesmo. Eu estudei turismo na PUC, né, até os 20 e poucos anos. Não me imaginava trabalhando com cerveja. Porém, o meu pai é cervejeiro caseiro, né? E eu cresci vendo ele fazer cerveja em casa mesmo, mas nunca tinha me interessado pela bebida, né? Por estudar isso. E aí eu já tinha mais ou menos uns 30 anos, isso foi em 2010, 2011. Ele começou a fazer cerveja de uma forma um pouquinho mais profissional, sabe? E aí convidou todos os filhos, são 6 filhos. Legal. E convidou a gente para poder ajudá-lo com a produção da cerveja. E eu estava na casa dele e falei: eu vou te ajudar. E, gente, sinceramente, quando eu comecei, né, a entender um pouco mais, ele pegava os grãos, o malte, né, o lúpulo, e eu fui participando ali do processo de fabricação da cerveja, tem muito a ver com cozinhar, sabe? Eu adoro cozinhar. E eu fiquei Aham. muito encantada com aquilo, sabe? Com aquilo tudo. E aí eu comecei a estudar sobre cerveja, mas eu trabalhava com outras, em outra área. Nessa época também eu tinha uma confecção, depois de turismo eu fiz moda, eu fiz um monte de coisa na vida, né. E aí eu estava, realmente empenhada em estudar cerveja e pensei em levar isso de forma profissional, por que não, né. Claro. E vi realmente uma dificuldade muito grande, porque é tudo muito caro, equipamento, tudo, então fui devagarinho, né. Comecei a juntar o dinheiro aqui e ali e tal, e comecei a comprar equipamentos para produzir cerveja. E aí eu tive a chance de entrar dentro de uma cervejaria que já existia, do Alfredo Figueiredo. Eu tinha comprado um tanque de 500 litros, levei para a cervejaria dele para poder, começar a produzir de forma profissional lá. E aí comecei a rodar a Brooke em 2014, né, depois de um tempo estudando, né, e me especializando, me profissionalizando e me preparando para isso, para colocar uma cerveja no mercado, né, Sim. a gente começou a produzir a Brooke, então, em 2014, lá com o Alfredo, na VM Beer, que era uma cervejaria dentro do Ville de Montagne. Ok. Depois disso, logo em seguida, o Alfredo se tornou sócio da Krug Beer. E aí a gente, eu digo, era eu e o Vinícius, que era meu sócio Aham. na época, e a gente comprou, arrendou a cervejaria, e aí sim virou um negócio bem profissional. Nós éramos donos da cervejaria, né? E a Bruk foi uma cervejaria icônica, no mercado aqui de Belo Horizonte, principalmente. Porque a minha produção era muito pequena, né? Uhum. Eu sabia que eu tinha que fazer cervejas diferenciadas porque eu não tinha preço, não tinha volume, né, de produção. Então eu precisava fazer coisas diferentes. E foi bom demais, porque eu comecei a criar coisas diferentes. No meio do caminho fui estudando, fui conhecendo pessoas, do meio cervejeiro, fui fazendo parcerias, cervejas colaborativas, e isso foi, assim, enriquecedor demais, a ponto de eu ter que parar com todas as outras atividades que eu tinha para focar só na cerveja, né. Gente, eu Ó, ó, experimentei essa Brooke, tá? Vou falar para vocês que a Fabi realmente sabe fazer cerveja. E a gente se encontrava muito em alguns eventos, ela com a Kombi dela, né, que legal. customizada, com a É. cerveja.
E realmente a Brooke foi uma cerveja que realmente muito diferenciada, viu, Fabi? Parabéns que aí. isso. E é muito legal ouvir a sua história, né? Ô, Como Ale, e começou. assim, ouvi, e eu não sei, assim, eu gosto muito de falar isso, o brilho no olho, não tem? Ela falou. Mas Ai, tem, gente. gente. Mas aqui, é incrível isso. Eu fico assim emocionada, porque é uma chave que vira, não é, Ale? Com É, certeza. totalmente. E o que eu sentia na época, na verdade, é que eu tinha que fazer cerveja. Que Como? Eu não legal. sabia, mas eu Aham, ia dar um jeito. aham. E aí as portas foram se abrindo, né? Assim, as coisas foram acontecendo de uma forma que não teve como eu não fazer Sim, cerveja, O né? universo foi o conspirando, né, universo Fabi? Totalmente, conspira, sabe? gente. E aí, quando eu fiquei com a Brooke durante 5 anos, foi uma trajetória linda, a Lê acompanhou muito, né? Nesse meio tempo, Uhum. ganhei prêmio na Associação Foi. Comercial Ah, é? como, Que legal. como jovem empreendedora, né? Aham. Projeto Novos Rostos. Exatamente, Novos Rostos 2015, foi É, maravilhoso, fizemos um evento abriu maravilhoso. muitas portas Que também, para mim linda. foi Foi. lindo. Então, assim, o empenho, sabe, em produzir cerveja agora não foi fácil, né? Claro. Desde sempre foi um desafio muito grande, porque eu era cervejeira e queria que as pessoas soubessem disso, Então né? vai lá, Ale, acho que ela já deu um gancho, né? Pegou um gancho. Então, muito legal o que você já está falando, porque é o seguinte, né, Fabi? A gente sabe que a gente está vivendo esse momento aí em que a pauta da diversidade, da inclusão, né, essa pauta da representatividade, ela é muito importante, está muito presente em todos os ambientes, né, que a gente está aí de discussão, né, em todas as pautas. E mais do que a gente se posicionar mesmo, eu acho que profissionais e empresas elas podem e devem refletir sobre esse papel aí, né, o seu papel nessa busca por uma igualdade de gênero, pra, né, por ambientes mais justos, mais equânimes, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa pensar, não só pensar, né, mas começar a trabalhar isso de uma maneira em que esses ambientes sejam abertos, né, sejam ambientes inclusivos e que sejam favoráveis a todos. Então, considerando aí a Science of Beer, quando ela trouxe J. Nicole Jackson Beckman, que é a fundadora da Craft Beer for All, é uma das grandes, olha, gente, você viu como é que eu falei chique, Sam? Achei, gastou tudo aí agora. É uma das grandes pesquisadoras de cerveja dos Estados Unidos e que destaca que ouvir e amplificar as vozes negras é uma das formas de apoiar o movimento. E também eu gosto de destacar aqui também uma frase dela, né? Eu achei a sua cara, Ale, assim, eu te ouvi, sabe, Então eu falando. vou falar e você vai Vai, me ouvir vai, de vai. novo. Apenas ouça. Ouça, seja humilde, deixe seu senso de ética e humanidade guiá-lo para as vozes que você pode ampliar com um coração genuíno. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é passar o microfone. Meu Deus! É incrível. Meu Deus, então quando eu terminar aqui de fazer a pergunta, eu passo o microfone para você, Fabi. É incrível, né? E ó, não, eu vou fazer a Diga, pergunta fala. para te passar o Isso foi a microfone. introdução, porque Foi só a introdução. é a inspiração, né? Adorei essa frase. Sim. Fabi, conta para nossos ouvintes sobre os desafios de ser uma mulher aí no meio da cervejaria, né? Sejam elas cervejeiras, sommeliers, engenheiras, biólogas, bioquímicas, mestras, cientistas, analistas, vendedoras, gerentes, CEOs, ou seja, quais são esses desafios, esses obstáculos que uma mulher no ambiente que a gente até então considerava masculino, Masculino. né? E até considerando as campanhas e propagandas, as publicidades de cerveja até então, um tempo atrás, apelavam muito para essa coisa do masculino, Tão né? machista quase, Machista, né? né? Vamos falar Exatamente. isso. Totalmente. Então traz pra gente aí esse seu olhar e quais são esses desafios e obstáculos que você já enfrentou ou vem enfrentando? Então, Ale, para falar disso, eu tenho que voltar um pouquinho atrás, porque a gente diz a mulher entrar no meio cervejeiro hoje, só que a mulher sempre esteve no meio cervejeiro. A cerveja sempre foi das mulheres, historicamente. Eu sei disso! Peraí. Você tá falando lá na Mesopotâmia? E até século XV, XVI, até há pouco tempo. Porque a cerveja sempre foi considerada um alimento e era uma tarefa feminina, né? Uhum. Fazer o alimento, né? E ela não era considerada hoje como é hoje em dia, né? Um produto acessório, alguma coisa de massa, enfim. Era considerado um alimento. Então era quando a civilização começou a desenvolver, muito foi por causa da plantação de grãos para fazer pão e cerveja, né? E com isso, as mulheres sempre tiveram um papel muito importante, inclusive no desenvolvimento de receitas, enfim.
Quando chegou mais ou menos na época da Revolução Industrial, os homens tomaram um pouco esse papel e as mulheres não tinham muito capital para montar negócio e tudo, então as mulheres foram ficando Com cada vez outras mais de lado tarefas nesse domésticas. processo. E então, quando eu te falei assim, nossa, eu não sabia por quê, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu não sei, parece que alguma coisa, ancestralidade, sabe? Quando eu percebi ali que eu estava movimentando uns grãos numa panela que me remetia àquela imagem que a gente tem da bruxa, sabe? No Aham, caldeirão, que nada aham. mais era que uma mulher independente que muitas vezes fazia cerveja numa época completamente disruptiva, né? Uma Uhum. mulher que estava ali no meio de uma feira ou de alguma taberna vendendo a sua cerveja, que era um caldeirão com um líquido borbulhante, porque eles achavam que era uma questão divina, ninguém sabia nem da Quase existência da uma poção levedura mágica, Olha, né? uma poção, até essa época, né? Quase uma Uhum. poção mágica colocando os ingredientes ali e o negócio ainda dava uma certa inebriava as pessoas, né? Então realmente aquela visão da bruxa era nada mais que a mulher cervejeira da época, né? Que depois foi até muito Perseguida. perseguida, exatamente, porque entrou numa Inquisição, seara que aquela coisa. depois os Uhum. homens quiseram tomar Se conta. apropriar, Né? né? Então, quando a gente pensa na retomada da mulher, né? Uma retomada da mulher nesse universo que sempre foi dela, né? Uhum. Eu vejo as dificuldades hoje, principalmente, quando eu comecei, né? Eu vou falar muito do meu caso, porque eu passei por isso Claro. e eu acho que é importante falar, E é porque uma inspiração para tantas outras, né, Ale? eu Exatamente. trabalhava na cervejaria e eu era cervejeira, certo? Sim. E eu não tinha nada a ver com o departamento comercial, eu sempre detestei trabalhar no departamento comercial, e era o meu sócio que era. E a gente, no começo, né, não tinha representante comercial, a gente mesmo que ia nos bares para oferecer e apresentar a cerveja. Aham. E aí a gente chegava, nós dois, com a cerveja já gelada, geralmente para o dono do bar experimentar e tudo isso, e eles ficavam conversando entre eles, né? Uhum. E aí o Vinícius falou, não, mas a cervejeira é ela. Ah! Aí os Já olhares mudava, né? viravam pra mim, sabe? Assim, Aham. quando você fala, agora. Eu entendia que as pessoas ficavam muito curiosas, Curiosa. sabe? Uhum. Agora, é claro que eu senti que eu tinha que provar a que eu vim, né? Sim. Então, assim, minha cerveja, eu sempre procurei estudar muito, sabe? Essa questão que a Nicole fala, principalmente na questão do estudo, da capacitação, Importantíssimo. porque se você tem firmeza, se você tem base, você consegue fazer coisas que as isso. pessoas consigam perceber. E eu sempre percebi que ter o produto cerveja, né, um produto bom, bem feito, de qualidade, falava por mim, sabe? Uhum. Isso eu sinto que no meu caso não é que facilitou, Uhum. mas eu imagino que é mais fácil do que uma pessoa, por exemplo, uma beer sommelier que tem um trabalho mais de didática, né, e tal, que às vezes não tem um produto físico específico para mostrar, né? Então, claro, eu estudei muito para isso, né, para conseguir chegar num nível de excelência que é o que as pessoas me reconhecem hoje por isso, né? Uhum. Então, no meu caso, foi dessa forma. Mas eu estava até lendo uma frase dela também, da Jay Achei ela Nicole, né? inspiradora, né, gente? Que Demais. pessoa. Ela prega também essa questão do estudo, né, da inclusão através da capacitação, principalmente. E nos Estados Unidos isso é muito forte, sabe, Ale? Tem uma associação chamada Pink Boots Society. Eu sou associada desde 2015. E na época, eu lembro que eu não tinha muito com quem conversar sobre cerveja. A gente tinha grupos de estudo, curso que eu trabalhei, que eu participei e tudo, mas mulheres para falar de cerveja não era muito comum. Sim. E às vezes a gente se sentia meio inibida a falar alguma coisa, a perguntar alguma coisa no meio muito masculino. É muito assim, quando a gente não tem ainda uma certeza, é difícil a gente participar. Muito. Né? E aí Uhum. fazer parte dessa associação me ajudou muito. A gente tinha chats de conversa, sabe? Tirava dúvida com as meninas, isso do mundo inteiro, Imagina. né? Então foi realmente, até hoje uma associação muito interessante, muito importante, que também prega a inclusão feminina no meio cervejeiro através da educação, porque a educação é a base de tudo. Claro, não, e você exatamente, né? Rompendo esses padrões, esses paradigmas todos aí de que cerveja é só de homem, lembrando meninas e meninas, mulheres, todas vocês, todo mundo, façam um brinde hoje, levantem a mão, porque vocês têm que voltar no passado e falar assim: eu bebi a primeira cerveja lá na Mesopotâmia no passado, então um brinde porque foi a Eu gente mereço, que fez. tô nesse lugar, Fui eu né? que fiz você cerveja. A cerveja é nossa, mulheres.
Mas, Fabi, muito legal você falar isso. Antes da Sanja entrar na outra pergunta, mas você comentou uma coisa que eu queria. Posso fazer um comentário Claro, muito minha amiga, interessante? vamos. A gente tem. Você conheceu, né, a querida Dona Nilza lá das Seminas? Demais, eu sou fã da Dona A Nilza. dona- Um beijo, Dona Nilza. A Dona Nilza, de 84 anos, foi dar um carro para o marido dela. No dia que eles foram buscar na concessionária, o carro estava com um laço vermelho. E aí, porque o marido dela que tratou tudo, aí o vendedor falando com ela assim: senhora está feliz? Olha, o seu marido, olha só, colocamos um laço vermelho para você aqui no seu carro, que a senhora acabou de ganhar de presente do seu marido. Ela falou assim: ô meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, quem tá pagando esse carro sou eu, Sou eu dei eu. foi para ele, viu? É incrível, né? O dinheiro foi Como meu, que ele é? que ganhou o carro, tá bom? É. Então você põe esse lacinho para ele aí, tá bom? É, E é o tempo exatamente. inteiro, né? O É. tempo inteiro reafirmar. Eu vivo num meio Uhum. bem masculino também. E aí a gente tem que o tempo inteiro, e eu acho que você fala uma coisa que eu tenho escutado várias vezes assim, é estudar, né? Garantir o que você está falando, é sustentar aquilo assim. É educação mesmo, né? Você ter E firmeza as do mulheres, que você tá falando. se você pegar dados aí, as mulheres são as que mais buscam capacitação que os homens. Elas querem Sim, sempre aprender, né, para poder ter vazamento, que você falou, isso. dados, né, informações importantes para ela sustentar aquele discurso. A gente busca muito A isso. gente busca, talvez, assim, aí vai ser outro podcast, né, Ale? Mas Vai. enfim, naquela história de você, assim, ter firmeza daquele lugar que você está ocupando. Então aí Exatamente. vem daquela coisa assim, peraí, deixa eu ter certeza, não sei o quê, porque o homem fala, vai, né? É. Mas assim, por isso que eu tô brincando que é outra pauta, né? Aham. Mas foi muito legal o tanto que você frisou isso dentro da sua história, né? Para Sim. superar todos os desafios que você foi enxergando, né? Exatamente. E para conseguir passar por situações Sim, que eu sabia que poderiam ser constrangedoras, né? Porque exato. principalmente você vê, e eu ainda com essa carinha de menina, né, Ale? Aham. Chegando para falar cerveja é minha, eu sentia que tinha um olhar assim, tipo, será que essa Uhum. cerveja dessa moça é boa mesmo, né? É, Então, assim, eu precisei Imagino, eu de ter também. mudar a postura, né? Assim, eu entendo que a gente não deveria ter que mudar o nosso jeito Aham. para se enquadrar. Mas às Porém, vezes a gente a muda gente pra gente se impor e falar, olha, Isso. esse é o meu lugar de Isso aí. respeito, né? Exatamente. Você precisa bancar aquilo, É, né? É. Isso é é, mais importante. é. Parabéns, meu Ah, Deus. obrigada. Ô, gente, eu dou Nossa, parabéns gente. porque eu acompanhei essa história dela. Eu sei desde quando ela começou, como ela batalhou, como ela se dedicou, como ela se jogou nisso e o quanto a cerveja dela era muito boa, gente. Ai, Ah, que obrigada. delícia. Eu tive muitas referências, sabe? Inclusive, posso até falar um pouquinho sobre isso, porque não tinha tantas mulheres cervejeiras. Eu tinha referências de mulheres, igual Kátia Jorge, que foi minha professora, né? Ela trabalhou na Ambev, pesquisadora na Ambev há 30 anos, né? Devassa, enfim. Silene Saurin também, que é sommelier de cerveja renomadíssima, né? E aí eu fui conhecendo outras mulheres em outras áreas da cerveja também, que me inspiraram muito. Então, o elo feminino, gente, é uma coisa maravilhosa. É. Vocês sabem disso, não preciso falar. É. Né? Não. É aquela coisa que uma inspira a outra. Isso. E é isso que a Isso gente é tem que verdade. fazer. É. Né? Essa Então, sororidade, essa Uhum. união, essa coisa. Você falou uma coisa legal, que tem numa entrevista que a Belmberg, que é da plataforma O Que Vestir, quando a Endeavor perguntou para a Belmberg assim, como é que a gente podia fazer para cada vez mais a gente ter mais negócios liderados por mulheres com crescimento no país. E ela falou a seguinte resposta: a gente precisa ter mais mulheres nas quais a gente possa se mirar. Então a gente tem que mirar em mulheres como você, como a Sâmara, com esse trabalho que ela faz de economia circular, com todas nós mirando umas nas outras, Sim. para a gente se inspirar e para que a gente possa inspirar outras. Outras. Sim, entendeu? exatamente. Sim. Muito legal. Sim. Ô, Fabi, e assim, a gente não tem dúvida, né, da representatividade do que as mulheres, né, assim, têm de papel aqui, quando o assunto é cerveja, agora a gente falando de Belo Horizonte, né? Uhum. Então a gente tem confraria, a gente tem várias iniciativas, né, que acontecem aqui na cidade. E aí eu quero ouvir de você um pouco assim, perspectiva. Você contou um pouco da história, agora vamos pensar para frente. Uhum. Como que tá vindo, o que você tá enxergando aí que pode acontecer daqui para frente? Não, lembrando que nós vivemos na capital dos bares, Na capital botecos, dos bares, né? botecos, Já, né? já Já tem estamos um inseridos contexto, no né? ecossistema É. cervejeiro.
Então, gente, tanto na questão da produção da cerveja e todas as áreas envolvidas e também na questão do consumo, a mulherada está crescendo cada vez mais, né? Legal. Só uma pesquisa rapidinho que eu queria trazer para Claro. vocês, Pode? que mulheres entre 40 e 49 anos das classes A e B, né? Uma pesquisa feita pela Kantar, são responsáveis pela alta de 27% no número do consumidor de cervejas no terceiro trimestre agora de 2021. Então, ou seja, isso quer dizer que as mulheres estão entrando com tudo e não é aquela coisa. Às vezes é incrível, né, que o pré-conceito, ele existe a todo momento. Eu estava outro dia conversando com dois amigos, um casal de amigos, e ele entrou no bar e pediu um drink e a moça pediu uma cerveja. E eles serviram, obviamente, ao contrário, né? Claro. Então, sim. assim, isso Já- sempre acontece e sempre vai acontecer. Porém, o envolvimento das mulheres no consumo, no aprendizado também, enquanto consumidoras, ele está crescendo muito. As confrarias são muito importantes nesse Sim. sentido, né? Uhum. Eu tive agora, sábado passado, foi a festa de 15 anos das meninas da Confesse, Adoro as que meninas. são É. super engajadas e são divulgam a cultura cervejeira como um consumo consciente, uma Que forma legal. de você promover a cerveja como um produto gastronômico, né? Isso é muito importante também, sabe? Olha. Inclusive a Jaqueline, que é uma das confreiras da Confesse, ela é a CEO da Escola Mineira de Sommelier, da qual eu Ah. também sou professora. Que do curso de legal, sommelier gente, tá cerveja. vendo? Que Fabi, que maravilha. Comecei agora, Que esse semestre, maravilha. fui convidada pela Jaque, e a gente está fazendo um trabalho muito bacana na Parabéns. EMS, Escola Mineira de Que Sommelieria. legal, Que gente. bacana! É. E você sabe, interessante você falou essa coisa da cerveja entrar para esse ambiente, né? Integrar um ambiente gastronômico. E quando veio quando entrou essa onda de cervejas artesanais, quando a gente começou, porque até então a gente estava seguindo as outras, né? Não era cerveja artesanal, não tinha uma. Quer dizer, se existia, eu não sabia. Mas eu quero dizer o seguinte: como que mudou assim, aquele ato de você antes só botar a cerveja gelada no copo e beber glu, 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 e beber. Não, hoje a gente degusta uma Degusta, cerveja. exatamente. Você não Tem bebe toda como razão. antes, ai, gelada, desceu redondo. Aham. Não, é diferente. A gente degusta igual você degusta um prato, não é, Fabi? Exatamente. A gente entende que a cerveja, ela casa com harmonizações muito maravilhosamente bem, né? Eu tenho mais de 120 estilos de cerveja a ler. Se a gente for Olha. pensar, eu tenho água, malte, lúpulo e levedura para combinar, além de outros ingredientes que eu posso acrescentar. Então, é um universo extremamente rico. Vai casar com qualquer tipo de comida que a gente se propor a harmonizar. Então, o bacana é quando você senta e entende que tem alguns tipos de cerveja que vão casar bem com um doce, inclusive, né, como uma sobremesa, ou com uma carne mais gordurosa, você entende que você consegue aumentar essa experiência na boca. E é isso que a Interessante. gente busca com o curso de harmonização, né, principalmente o curso sommelier, a gente ensina muito isso. E nas confrarias a gente tem essa oportunidade. Quando eu faço algum jantar harmonizado, né, em parceria com alguns chefes amigos, a gente faz essa experimentação e as pessoas saem de lá maravilhadas. Porque até então, principalmente nessa harmonização gastronômica, o vinho era a principal bebida, Sim. que era a questão de harmonização, era vinho. Sim. Né? Hoje a É. cerveja ela já tem esse patamar aí de produto gastronômico, inclusive porque muitos dos ingredientes que estão na cerveja, às vezes também estão nos alimentos. Né? Então a gente pode harmonizar ali por semelhança, posso harmonizar por complementação. Isso é um papo também para um outro podcast Ah, inteiro. Ô, Ale, você já foi assim, tipo, água na boca, assim, dessa fala Não, dela? eu já tô com água na boca e eu também tô louca pra eu botar pra gelar as cervejas que eu ganhei da Fabi, da Ai. Krug. Tô louca pra botar essas cervejinhas na geladeira pra eu tomar as minhas cervejas hoje, porque hoje é sexta-feira, gente. É isso aí. Fabi, é muito bom esse papo, é muito legal saber que você está enfrentando esses desafios, mas que você já se colocou no seu lugar de respeito, que é o seu lugar, né, no seu lugar de fala, se apropriou do microfone com a sua voz para poder contar para o mundo o que você faz, né, que você tem essa experiência, esse know-how, né, de um ambiente que a gente falou que foi masculino e que hoje ele está aberto para as mulheres, né? E como você falou, não é que a mulher entrou agora, ela já estava naquele meio ali, naquele ecossistema, mas não com essa propriedade agora, com esse
com esse destaque. Então, eu acho que é tão importante a gente trazer essa pauta, né, de você falar desse trabalho que você desenvolve e da gente saber que que isso sirva de inspiração para outras mulheres que também estão, né, nesse processo de buscar alguma coisa, de encontrar um caminho e de que não existe um ambiente, eu não vou por ali porque é só masculino, né? A Sam é de um Sim. ambiente masculino. Não, eu vou porque também eu posso estar ali, né? Sem dúvida alguma. E eu acho que a gente, vivendo isso, né? Você deve ter mil histórias, né? A gente vivendo isso, a gente percebe quando uma pessoa, às vezes, que está começando, que está assim, naquele início, chega e fala assim, quase que obrigada, né? Obrigada por tudo que você fez, obrigada por ter caminhado, sabe lá o peso que foi, mas que a gente passou por um caminho, né? E Uhum. agora a gente abriu porta. Eu acho que é um pouco, né? Assim, Eu Ale. acho que eu acho que é isso. A gente tem que se fortalecer também, igual você tá junto com todas essas mulheres nesses fóruns internacionais, se Isso. unindo, tirando dúvidas, né? Porque A essa escola, né? essa Acho que agora, exatamente. imagina, né? E é uma construção coletiva, né? E eu gosto muito de Totalmente. uma frase da Shelley Zales, que ela é CEO da The Female Quotient, que ela fala que uma mulher sozinha tem poder, coletivamente temos impacto. É isso. Então, eu acho que é esse impacto Exatamente. que vocês estão gerando na indústria cervejeira, em outros ambientes aí também, porque o espaço é para todos, né? Exato. E a gente não tem mais que provar nada para ninguém, porque a Não, gente sabe fazer muito Não, bem. exatamente. E tá realmente, eu fico muito surpresa e muito feliz com o número de mulheres cervejeiras que a gente tem hoje no país. Eu tenho notícia de vários estados, são muitas mulheres competentíssimas, né? E também em outras áreas, igual vocês estavam falando também. Tem a Luciana Brandão, que eu queria falar dela, porque Claro. ela é uma aham. estudiosa, ela é bióloga e ela trabalha no laboratório da cerveja, ela desenvolve bancos de leveduras, Olha, né? Então, é uma mulher sensacional também, várias outras que eu poderia citar aqui. Então, eu acho que quando a gente vê que a força feminina tá caminhando, a gente se sente mais envolvida também, e aquilo ali é só sucesso, não tem jeito, né, gente? Que Maravilhoso. bom, que Fabi, linda. brigadíssima por essa Eu que conversa. agradeço. Eu acho que a gente pode depois, talvez, né, um outro bate-papo mais específico, mais de cerveja. Eu acho que seria muito legal, né, a Eu gente acho trazer também. mais, Eu uma acho. conversa mais aprofundada. Mas Então, aí você já essa outra fica como conversa convidada. pode ser assim, né? Aproveitando para Tomando uma degustar. cerveja? Ah, Claro! claro, né, gente? Por favor, eu tenho que poder a gente analisar Claro. juntas aqui e degustar, Ué. né? Ô, Fabi, para a gente finalizar, né, já te agradecendo, você tá com um trabalho legal aí, de uma experiência, pode contar, convidar e a gente te agradece por estar aqui. Então, já vou te dar o microfone. Ah, obrigada. Agora é hora de eu fazer o meu aqui, né, Ale? Então, lá na Krug, a gente está tendo visitações à fábrica uma vez por mês. Agora, em outubro, é dia 1º, sábado que vem. Né? Então, eu convido a todos que quiserem participar. É uma experiência incrível. Eu faço a visita guiada lá e a gente fala sobre ingredientes de produção da cerveja, o processo produtivo. A fábrica é muito interessante. E aí tem ainda os chopps para a gente degustar, claro, no final, né? Que Além da bom. visita na Krug, estou começando um projeto de uma confraria também, com o pessoal da Sinérgico, que é um coworking ali na Raja Gabá, um rooftop maravilhoso, que vai criar muitas conexões Que e é legal. muito interessante também. Eu Que convido bom. vocês também a participar. Obrigada, Obrigada obrigada, demais, Fabi, viu? obrigada pela sua presença. A gente ficou muito feliz, Ah, viu? eu que agradeço o convite, gente. Obrigada e estamos juntas aí. Maravilha.